A arbitragem é um meio de resolução de conflitos que vem se popularizando cada vez mais. Mas você sabe o que é arbitragem? Nesse vídeo, iremos te explicar algumas noções gerais a respeito da arbitragem, sua relação com o judiciário e alguns de seus princípios. A arbitragem é um método privado, alternativo e jurisdicional de resolução de conflitos, diferente do processo judicial tradicional. Em vez de levar o caso a um juiz do Estado, as partes escolhem um árbitro ou um grupo de árbitros para resolver o problema. Mas, para entender ainda melhor a história da arbitragem no ordenamento jurídico brasileiro, precisaremos retomar o Código Civil de 1916, que já previa a arbitragem como uma forma de solução de conflitos. Entretanto, de acordo com o Código de Processo Civil de 1973, o laudo arbitral, correspondente à sentença arbitral, precisaria ser homologado por sentença judicial. Isto é, para que a sentença dada por um árbitro tivesse validade legal, ela precisaria ser reconhecida oficialmente pelo Poder Judiciário, através da decisão de um juiz. Por esse motivo, a arbitragem não era um meio muito utilizado nessa época, considerando que ele ainda era um método muito oneroso e burocrático, não apresentando grandes vantagens em relação ao procedimento comum. Dessa forma, foi apenas em 1996, com a Lei 9.307 de 1996, a Lei de Arbitragem, que finalmente a necessidade de uma homologação judicial da sentença arbitral foi extinguida, tornando o árbitro o equivalente ao juiz togado no que diz respeito às matérias da arbitragem. E isto trouxe avanços importantíssimos para esse meio de resolução de conflitos, que podem ser ressaltados por dois pontos principais. O primeiro, a arbitragem agora não precisaria ser reconhecida por um juiz togado e, por isso, todo o processo agora seria muito mais célere, econômico e menos trabalhoso, uma vez que dependeria apenas da decisão de um árbitro. Em segundo lugar, o árbitro, ao se tornar um juiz de fato e de direito, possui sua sentença considerada coisa julgada material, isto é, a decisão arbitral passa a ser definitiva, não sendo sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. Por fim, o Código Civil de 2002 não apenas legitimou o compromisso judicial ou extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar, artigo 851, como também admitiu que os contratos tenham a cláusula compromissória, destinada à resolução de conflitos perante o juízo arbitral. Dessa forma, é possível que, mesmo antes do surgimento de um conflito, as partes já estejam pactuadas a respeito da sua autocomposição. A arbitragem destaca-se como meio alternativo de solução de conflitos escolhido pelas partes por ser mais rápido e menos burocrático do que o processo judicial tradicional. Isso ocorre porque, ao optar pela arbitragem, as partes não precisam recorrer à justiça comum, evitando assim a morosidade causada pelo grande número de processos e pelas diversas etapas formais exigidas pelo sistema judiciário. Na arbitragem, o procedimento é mais flexível. As partes podem definir prazos, escolher o árbitro, o local e até as regras que serão aplicadas, o que torna o processo mais ágil e adaptado às suas necessidades. Além disso, a lei estabelece um prazo reduzido para a conclusão do procedimento, o que contribui para a celeridade da decisão. Outro ponto importante é a imparcialidade do árbitro, que deve agir com total neutralidade, sem qualquer vínculo ou interesse em relação às partes envolvidas. Antes de aceitar o caso, o árbitro precisa declarar se existe alguma situação que possa comprometer sua independência, garantindo assim a confiança das partes no julgamento. Agora que entendemos um pouco mais sobre a sua história e características, vamos entender quais matérias podem ser tratadas na arbitragem. Diferentemente da justiça comum,
Na arbitragem, apenas conflitos decorrentes de direitos patrimoniais e disponíveis podem ser resolvidos. Isso significa que a matéria da arbitragem, o direito discutido, precisa possuir 3 coisas fundamentais. Primeira, valor econômico. O direito possui um valor mensurável em dinheiro. Segundo, transacionalidade. O titular do direito pode vender, doar, ceder ou transacionar o direito. Terceiro, disponibilidade de disposição. São direitos sobre os quais as partes podem negociar e dispor livremente. Alguns exemplos desses direitos patrimoniais disponíveis são o direito de propriedade sobre o imóvel, direito à indenização por dano material ou direito ao recebimento de aluguel. Não são direitos patrimoniais disponíveis benefícios previdenciários, ou seja, não podem ser renunciados ou transacionados, e indenização mínima em caso de desapropriação. A arbitragem também precisa ser realizada por uma pessoa capaz, permitindo que as partes sejam representadas, assistidas ou apoiadas por pais, tutores ou apoiadores. Na arbitragem, além da possibilidade da nomeação de um árbitro especialista na matéria discutida, as partes podem escolher quais normas de direito material serão aplicadas, como leis internacionais de comércio, leis corporativas, e também convencionar o uso da aplicação dos princípios gerais de direito, da equidade e de costumes. Entretanto, é importante ressaltar que a autonomia da vontade das partes se limita na ordem pública. É fundamental entendermos que o árbitro não possui o poder de executar as decisões que toma e, por isso, depende do poder judiciário para atos coercitivos por meio de carta arbitral. Por fim, a partir de tudo que foi aprendido aqui, podemos relacionar a arbitragem no Brasil com alguns princípios de direito. Inicialmente, é interessante ressaltar o princípio do devido processo legal, que faz sentido quando lembramos que a arbitragem é um exercício de jurisdição e assegura a todos um processo justo e em conformidade com a lei. Juntamente, o princípio da inafastabilidade da jurisdição é presente, considerando que a arbitragem é um dos modos encontrados para o acesso ao direito de ação. O princípio da publicidade também é relevante se pensarmos que os processos na justiça comum são, por regra, de interesse comum da sociedade e, portanto, públicos. Contudo, os processos arbitrais são sigilosos, pois um dos principais motivos da arbitragem é preservar a privacidade das partes envolvidas, incentivando a confiança e cooperação entre ambas. Além disso, o princípio da boa-fé processual deve ser relacionado, uma vez que as partes envolvidas precisam estar comprometidas com a honestidade e ética, pois, caso contrário, dificilmente o processo chegará a um acordo. Assim, juntamente com este, o princípio da cooperação se prova necessário para o alcance de uma decisão justa e que satisfaça as partes envolvidas, assegurando que estas colaborem para o seu funcionamento. Por fim, o princípio da duração razoável do processo destaca-se, considerando que a celeridade oferecida pela arbitragem, isto é, a busca por uma solução em um prazo justo, é um dos principais fatores que contribuem para a escolha de uma decisão arbitral dentro de um processo.